dia, Abrahofer. Estamos aqui em mais um episódio do podcast dentro do CIOSP, o maior congresso de odontologia do mundo nesse momento. E eu estou com dois convidados ilustres, mãe e filho. Isso não é todo dia que se vê. Pessoas bem-sucedidas, pessoas da ciência, que eu queria apresentar no nome, mas eu quero que eles mesmos falem sobre seu currículo, porque o que é bom é para ser falado. Temos a doutora Wanda Beatriz Teixeira Coelho Domingos e seu filho, o doutor Fernando Teixeira Coelho Domingos. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, agradecemos muitíssimo o convite, a invitação de Abrahofer para participarmos desse mega evento, né, dentro do CIOSP, que a gente participa há muitos e muitos anos, porque eu sou professora da odontologia há mais de 40 anos. E, portanto, para nós, o CIOSP é um marco, né? E Abrahofer estar aqui dentro com parcerias com o CIOSP é maravilhoso. Aqui acontece da odontologia tudo. do mundo. Nós somos é o maior congresso de odontologia do mundo. Doutora Wanda, nos fala sobre seu currículo, por favor. Eu sou mestre e doutora em diagnóstico bucal pela Universidade de São Paulo. Eu sou especialista em ortodontia, harmonização, radiologia e dou aula coordeno muitos cursos de especialização, tanto na área da ortodontia, como da odontologia do esporte, como disfunção temporomandibular e em todos os cursos de harmonização que me convidam e no mundo todo. Já saí mais de 16 países palestrando sobre a nossa odontologia, a qualidade da odontologia e que nós temos aqui no Brasil é uma das melhores do mundo. Inclusive, isso me orgulha muito. A gente esteve juntas no New York. Estivemos juntas no meeting de Nova York, onde eu já palestrei 8 anos. Imaginem. Agora vamos deixar uma mãe orgulhosa. O doutor Fernando pode falar sobre seu currículo? Sim. Eu sou professor, sou mestre em clínica pela São Leopoldo Mandic, sou formado pela Unicamp em Piracicaba e hoje sou coordenador do curso de odontologia da Universidade de Ibirapuera. Parabéns. E junto com a minha mãe a gente desenvolve aí vários trabalhos, vários projetos na harmonização, na orto, odontologia do esporte também. É bom trabalhar com a mãe da gente, sim, né? Quem veja e assim, parabéns a ambos. Às vezes a gente briga um pouco. É normal, é coisa de casa, é coisa que acontece. Muito obrigada por aceitar o convite da Abrahofer para participar desse magno evento dos nossos episódios de podcast, que todos os anos marcam a diferença para os profissionais da área da harmonização orofacial. Como está a inserção da harmonização orofacial nos currículos universitários da odontologia? Então, agora existe um interesse muito grande por parte do mercado, né, dos alunos. Então, hoje já tem dentista que procura a universidade só pensando na harmonização, né? Não que a gente concorde muito com essa visão, né? A gente sabe que a harmonização é orofacial, né? Então, sim, a gente não pode esquecer de habilitar uma boca, dentária. A parte Nunca, dentária, jamais, né? Isso é uma limitação dos outros profissionais não dentistas na harmonização, né? Mas, e já existe alguns alunos que procuram a odontologia, se interessam pela odontologia para buscar a harmonização orofacial. Porque, inclusive, um paciente nunca vai poder ser harmonizado se não tem uma harmonia estomatognática completa. Sim. Falhas ou espaços dentários faltantes, sim, não permitem isso. Eu tenho uma frase de uma pessoa maravilhosa, um profissional maravilhoso da saúde, Dr. Ivo Pitangui, que era um cirurgião plástico conhecido no mundo todo, aonde eu tive a honra em um congresso no Marrocos, ele me traduziu, porque ele falava francês, ele, sim, era descendência francesa, e ele me traduziu. Aí eu tive a honra e ele, quando foi assistir a minha aula, ele disse: adorei a sua aula, por quê? Isso em 2004. Eu não trato não faço uma cirurgia em nenhum paciente, cirurgia estética da plástica nessa época,
sem antes mandar ele para o dentista dele. Porque se ele tiver dentes faltantes, nunca eu vou colocar o que ele quer na face. Não nunca. tem dimensão vertical Então, estabilizada. Os dentes feios ou maltratados chamam muito mais atenção do que rugas. Ele disse isso para mim. Com certeza. É. E qual é a importância de incluir a harmonização na graduação em odontologia? O que vocês acham disso? É uma resposta do mercado, né? Então, a harmonização invadiu aí a odontologia, né? E uma hora ou outra ela ia acabar chegando na graduação, né? E a gente vai discutir bastante aí ao longo da nossa entrevista aí, que a harmonização é um complemento, né? Ela é um Com complemento, certeza. uma finalização que envolve aí às vezes os tecidos moles, a pele, mas que complementa perfeitamente o que a gente faz dentro da boca. Inclusive, em outros países que eu acompanho, para mim tem sido um trabalho de vida conseguir a regularização Sim, em países Brasil sim. afora. O caminho está sendo inverso, está começando por implementar dentro do curso da graduação primeiro Isso, interessante. a harmonização, para depois passar nas pós-graduações. Para ser uma matéria dentro da graduação. Isso, exatamente isso. E as universidades que já estão colocando a harmonização no seu currículo já estão pensando no futuro, já estão se destacando e se diferenciando aí. Porque não é harmonização, é uma especialização, é uma área da odontologia. E é assim que deveria ser vista desde o início. Sempre. Quais as disciplinas da odontologia que se conectam mais diretamente com a harmonização orofacial? Acredito agora que pela nossa origem, a ortodontia. 90% dos ortodontistas necessitariam saber esta complementação. Não adianta a gente terminar um tratamento de 1, 2, 3 anos de ficando dentes lindos, mas a boca ficando feia, não tendo um arcabouço correto, uma qualidade de sorriso, uma qualidade gengival. de função inclusive. Então muitas vezes a gente tem que complementar. Nunca vai terminar perfeito, a não ser que a pessoa seja perfeita, totalmente simétrica. As assimetrias eu amo fazer isso, e dou aula no mundo inteiro sobre análise facial. Portanto, eu acho que a principal, na minha opinião, seria ortodontia, implante, prótese. Implante por conta, muitas vezes, de um apertamento, a pessoa perde o implante. Então, a toxina botulínica veio para nos auxiliar. E também a dentística estética, que, claro, vai me dar volume na boca. Claro. Não adianta nada eu não ter reconstrução intrabucal e tratar o extrabucal. Ter uma mãe tão competente e tão conhecedora é difícil. Tem alguma coisa a agregar a isso todo? Pode falar, então. Não, a minha mãe, ela ainda... a diferença de geração também é um complemento, né? Então, a maneira como a geração dela pensava nesses pontos, ela se complementa com a maneira como as novas gerações veem aí. E tem ainda as novas gerações... Que trazem mais informação para isso. Isso. Principalmente no sentido de... O que as pessoas estão buscando, o que as pessoas estão querendo. E as novas tecnologias que se implementam. E a qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida, o aspecto emocional do paciente. Eu acho que a harmonização, ela complementa tudo. Você falou de assimetrias, de pessoas assimétricas, e eu sempre brinco com meus alunos quando começamos as aulas, que nós somos nossa própria meia laranja. Sim. Porque nós somos dois seres diferentes quando que se conjugam em uma linha meia. Então não tem ninguém que seja exatamente igual do lado direito do que o lado. Claro. E o que a gente procura é isso, é a maior simetria possível. Mas inclusive a beleza está na diferença. Sim. Um ser totalmente simétrico não é belo. Não é belo. É apagado. A luz e a sombra estão na diferença. Como você falou, dividir o rosto ao meio, são duas pessoas diferentes, mas muitas vezes o paciente gosta do lado direito e não gosta do seu foco esquerdo. Então a gente tem que tentar deixar a melhor versão. Exatamente, onde o paciente nos pede. Se os nossos tratamentos fossem feitos por IA,
né? Todo mundo ia terminar feio. Com certeza. Como são os bonecos esses do IA, que são... Sim. Como você vê a receptividade, ou como vocês veem a receptividade dos estudantes em relação à harmonização orofacial hoje em dia? Eles adoram, né? A gente encontrou durante um tempo uma certa resistência dos profissionais com a harmonização. Demorou um tempo para eles assimilarem, né? Até ocupar a maior parte desse congresso, mas os alunos não. Os alunos já estão enxergando como fundamental para a formação básica de um cirurgião dentista, essa área. Que bom. Sei que também é professora. Não, eu falo sempre para os alunos de graduação, em jornadas universitárias e tudo mais, que eles devem procurar sim a harmonização dentro da faculdade, fazendo cursos até extracurriculares. Claro, com limitação de não fazer procedimentos, mas assistir procedimentos, porque eles devem saber o que eles estão querendo lá na frente. Só que nunca esquecendo que eles são cirurgiões dentistas. Totalmente Nunca esquecendo que o principal é eles saberem tratar o orofacial, não necessariamente só a estética. E assim, é um complemento, como você bem falou. Mas me diga uma coisa, vocês são ortodontistas de base. Como vocês veem que a ortodontia e a harmonização orofacial se complementam? Isso eu posso falar, porque é exatamente minha aula de análise facial. A gente sabe que dentro da ortodontia nós temos padrões faciais, dentro da odontologia. Então nós temos padrões de pacientes retrognatas, prognatas, protrusos superiores. Então eu tenho que terminar a oclusão numa classe 1, que seria uma oclusão normal, mas eu tenho que ver qual o padrão do paciente. Muitas vezes ele precisaria de uma cirurgia ortognática para um avanço de mento, para uma mentoplastia. E hoje a gente, com harmonização, casos não tão severos, a gente melhora muito. Inclusive que economicamente para o paciente é viável, para o paciente não tem problema. E também ainda um tabu, porque vai passar por uma cirurgia severa. Eu adoro a ortognática, adoro os pacientes operados, mas é muito difícil o paciente aceitar, porque é uma cirurgia invasiva, bastante invasiva. Eu assisti e assisto de todos os meus pacientes, eu acompanho e sei o quanto é invasiva. Então, hoje, com esses procedimentos estéticos, onde a gente pode, por exemplo, um paciente padrão 3, que ele foi assim a vida toda, ele tem uma deficiência de terço médio da face, tanto de malar como de lábio superior. Com certeza. Então, muitas vezes, vertendo um pouquinho o lábio superior, eu equilibro o sorriso, pondo um pouquinho de malar, eu equilibro esse paciente. Então, eu acho que dentro da ortodontia... E ele pode sair para seu trabalho tranquilamente, imediatamente, sem nenhum não é nada limitante. A única coisa é que deve ser reaplicado de tempos em tempos. Mas hoje, com a qualidade dos produtos, a gente já tem uma estabilidade maior do nosso resultado. Então, eu não vejo por que não fazer. Sim. Com certeza. E a gente precisa partir da harmonização que a boca já está em ordem, né? Então, o próprio diagnóstico em harmonização orofacial vai ser comprometido se o paciente tiver uma maloclusão, uma mordida profunda. Sim. Né? Então, se ele tiver uma mordida cruzada, ele já é assimétrico porque a mordida era cruzada. Então, tem um monte. Tem em todas as áreas da ortodontia. O paciente às vezes não entende que vocês fazem um brilhante trabalho com a ortodontia, mas ele cresceu com uma musculatura em maloclusão durante toda a sua vida. Então, o músculo, a função tudo é comprometido. comprometido. E isso não pode ser corrigido só nascendo de novo. Só nascendo de novo. Bom, já falamos... Eu brinco hoje que o resultado estético do nosso paciente de ortodontia, principalmente, onde eu dou aula há mais de 40 anos, dentro da ortodontia, o céu é o limite. Com certeza. Hoje em dia, o céu é o limite. A gente tem muita ferramenta para se usar. Eu acho que, com certeza, a ortodontia de origem,
as mudanças mais radicais dentro da odontologia. Sim. E de aí partiu Claro. isso que hoje fazemos e que conhecemos como harmonização orofacial para Sim. complementar tudo E isso. mais um complemento de tudo isso. O aluno que entra tanto na ortodontia como na harmonização, ele tem que aprender desde os bancos universitários que ele tem que estudar. Ele tem que estudar, porque as inovações mudam dia a dia. Então, se ele não se inteirar Os dos paradigmas produtos, dos se paradigmas, vêm reevaluados então tem todos que os dias. estudar todos os Assim dias. como a ROF, né? A Orto, ela sempre se valeu das novas tecnologias. Então, foi a primeira odontologia a utilizar radiografia. Então, foi a primeira área da odontologia a usar fotografia. Então, a ROF, ela caminha sempre nesse sentido. E tem tudo a ver com o que nós fazemos como Sim, harmonizadores. exato. Já falamos da ortodontia. Como vocês veem a interação da prótese dentária com a harmonização orofacial? É fundamental, né? Então, a pessoa, na minha opinião, né? Ela precisa estar bem reabilitada, né? Para a própria percepção dela, a própria vontade, o desejo dela, seja o desejo real que a gente vai conseguir sanar, né? Então, primeiro corrige os problemas bucais e aí depois é que a gente complementa. Dimensão vertical, ausência de dentes, diminui o volume intrabucal e com isso afeta tremendamente a parte de musculatura facial, de tudo. E fora que a gente vive numa época onde muito estresse, né? O estresse aí das grandes cidades, as pessoas estão sempre muito tensas, né? E às vezes a gente precisa de uma tranquilidade desse paciente para que uma carga imediata de implante funcione, por exemplo. Com né? certeza. Então a gente vai ter que aliviar a força mastigatória desse paciente e tá aí a toxina botulínica para nos ajudar muito nisso. Com certeza. E, bom, estamos falando de cada uma das disciplinas da odontologia e sua interação com a harmonização. Como vocês veem a periodontia dentro do contexto da harmonização orofacial? Sim, a periodontia, falando do paciente com problema periodontal, por exemplo. Primeiro, eu não posso ter inflamação bucal, eu não posso fazer procedimento se eu tenho uma boca com algum foco de infecção. Totalmente não posso contraindicado. Fazer, contraindicado. Pacientes que têm deglutição atípica, que perderam osso por vestíbulo-versão de todos os dentes, compromete tremendamente a parte facial. Então, a parte de lábios, de vedamento labial. Então, esse paciente que teve esse comprometimento, ele tem que ser corrigido para eu poder fazer uma harmonização de lábios, senão ele não veda o lábio de jeito nenhum. Então, e ainda por cima, se eu volumizar esse lábio, vai ficar pior ainda. Então, eu acho que a parte de infecção é a principal. E depois a parte da estética e das funções. E a periodontia é um mal silencioso, né? E muitas vezes o paciente nem sabe que tem e não procura atendimento, mas a harmonização ele não deixa de procurar o atendimento. Então, cabe a nós profissionais a não colocar o carro ali na frente dos bois. Então, fazer tudo no seu tempo correto. Sendo nós, cirurgiões dentistas, que temos uma capacidade de enxergar esse selamento dentário, essa parte gengival prejudicada, que pode vir a comprometer a saúde sistêmica do paciente, claro. Uma vez que se a gente aplica alguns produtos com uma saúde ou com uma falta de saúde gengival, a gente pode levar para o sistema todo uma infecção que pode trazer uma endocardite bacteriana, claro, inclusive levar a óbito ao nosso paciente. Então, eu acho muito importante que a gente faça uma inter-relação e o porquê da odontologia nunca vai, o cirurgião dentista harmonizado nunca vai deixar isso que o Fernando falou agora, que o paciente muitas vezes, porque a periodontia pode ser
silenciosa e de longa Crônico, né? crônica, crônica, né? sim. O paciente não procura, mas ele vai procurar harmonização e cabe ao profissional da harmonização alertá-lo de tudo isso. Tu já fez uma limpeza? Há quanto tempo tu não Claro, faz uma claro, profilaxia? Isso. Vamos te colocar em uma cadeira para revisar como é que está Claro, o sistema estomatognático. E outra disciplina, ou outro transtorno, outra disfunção, são os problemas de DTM. Vocês que são especialistas na área, poderiam conversar conosco sobre esse tema e a harmonização orofacial? Claro. Sim, claro. Eu me recordo na pandemia que a gente precisou ficar um pouco afastado de consultório, só atender emergencial. No 21º dia de fechamento do consultório, nós tivemos que voltar ao consultório. Para quê? Para aplicar toxina botulínica numa paciente que estava quebrando os seus dentes de nervoso, de estresse por conta daquilo tudo que a gente passou. E nós tivemos que entrar, e eu brinco, que nós entramos no consultório, higienizamos tudo, entramos com face shield, com capa, com tudo que nós podíamos para proteger o paciente, nos proteger. Parecia que a gente ia entubar o paciente de tanta segurança que nós tivemos que ter para colocar uma toxina, injetar uma toxina botulínica para o paciente parar de sentir dor, de quebrar dente. Eles estavam quebrando o dente por conta disso. A toxina foi então, um divisor eu acho, de água. Mas eu complemento. A pandemia foi um divisor de água Agora, nas nossas eu vidas. como especialista e principalmente como mestre e doutor em diagnóstico bucal, eu complemento. Claro que a toxina só serve para os casos de DTM extra-articulares, quando o comprometimento é muscular. Porque se o comprometimento for intra-articular, ele tem que usar ou placa ou aparelho. A toxina não exclui a placa, nunca. Porque nunca instrui tratamento ouro para pacientes que têm dor e tem dor muscular. Qual é? Placa mais toxina. Só a toxina ela vai reverter muito rápido e pode não dar resultado, e o nosso paciente vai dizer, mas como a senhora me disse que iria dar resultado? Então, tratamento ouro é saber tratar a DTM. Tá? Não é apenas... Pode criar problemas de incompetência mastigatória, além de não tirar o problema, vamos criar outro problema. E tem paciente que aperta mais de um lado do que do outro. Nós, como a odontologia do esporte, trabalhamos muito com eletromiografia. E a gente via que o paciente tem preferência mastigatória por qualquer problema dentário ou costume e tudo mais, ele aperta muito mais de um lado do que do outro. Às vezes 80% mais de função de um lado do que do outro. E aí, o que a gente tem que saber equilibrar isso daí? Muitas vezes aplicar até excêntrico a dosagem, porque nós temos que saber diagnosticar onde é mais forte. Não é somente onde dói mais, porque aí às vezes é uma mordida cruzada, preferência mastigatória do lado cruzado. Ponto de contato prematuro. Tudo isso nós temos que saber diagnosticar. Bom, está sendo muito interessante. E prevenir o envelhecimento. Essa é a principal relação entre a reabilitação e a harmonização. Então, a gerenciar o processo. Todo mundo, gerenciar o processo. Todo mundo quer ser bonito por muitos anos. A gente quer envelhecer dignamente. Isso. Como sua mãe e eu, que somos uma velhinha bonitinha. Você é uma menina ainda. Não, menina, nada, eu já sou boa também. Eu acho que essa parte da tecnologia como a eletroneuromiografia é muito importante, porque a gente tem dados fidedignos da força muscular e da contração que o paciente está fazendo. Eu fiz um trabalho que foi publicado no Journal Dermatology com toxina botulínica, onde se demonstrou com o eletroneuromiógrafo a efetividade da toxina reconstituída depois de 15 dias mantida a temperatura de 36 graus. Mas eu aprendi com o laboratório de bioengenharia da UFSC como fazer o eletroneuromiógrafo, quais eram os padrões, como entender aquilo. E eu espero que um dia, assim como hoje em dia está se propagando o uso da ecografia, da ultrassonografia,
o eletroneuromiógrafo faça parte dos do arsenal elementos. do Ainda é difícil aqui no Brasil, porque os eletromiógrafos, a grande maioria vem de fora e eles estão entrando com um custo muito grande. Nós tivemos a sorte da Titan, que é uma empresa italiana, nos cedeu o eletromiógrafo por todo o curso de odontologia do esporte. Foi muito rico. Foi uma experiência ótima. Hoje, quando eu necessito, se eu não tenho eletromiógrafo, eu mando fazer. Existem radiologias, existem centros de diagnóstico que já tem. E Tanto aí que a gente sabendo ler, a gente pode. Essa minha pesquisa, eu tive que pedir ajuda no laboratório de bioengenharia da Universidade Federal de Santa Catarina, porque a gente não está habituado ao aparelho. O aparelho da Universidade de Maringá me fornecia, mas era a mesma coisa que nada. Eles me entregaram aquele aparelho porque eu ia ficar carregando ele para cima e para baixo e eu não ia conseguir ler nem executar as medições da maneira correta. Sim. Já temos feito um percorrido por todo o que é a odontologia e suas diferentes disciplinas. Como vocês pensam que deve se preparar o cirurgião dentista que quer atuar dentro da ROF? Esse conhecimento, né? Eu acho que a base tem que dar a base. É. O que ele pretende fazer? O que a harmonização pode ajudá-lo no decorrer da escolha das suas especialidades, né? No Brasil, se você se forma cirurgião dentista, você já pode fazer uma cirurgia ortognática no hospital. Teoricamente, mas você não é apto a isso. Então, a gente defende, né? Um dos papéis nossos de professor é expor para o aluno que ele também tem limitações. E as limitações ele vai ter que superar com o estudo, com o conhecimento, né? A gente recomenda fortemente a ida a um centro de anatomia, como a gente conhece. Que a gente já foi várias vezes levando alunos. E sempre a gente encontra coisas novas. Sim. Não, sempre. Ninguém é igual, nenhum lado não é igual ao outro. Imagina um ser humano diferente do outro sempre. Então, o conhecimento que vai salvar aí o cirurgião dentista. E é muito importante para todos os cirurgiões dentistas, mesmo para aqueles que não gostam de harmonização, não querem eles fazerem harmonização. Eles têm a obrigação de conhecer para indicar ou contraindicar. Isso faz parte da consciência ética de um profissional. Sim, estar preparado. Ele vai ser cobrado judicialmente até se ele pular por essa parte. imperícia. Imperícia. Isso chama culpa. Sim. Direito chama culpa. Sim. Imprudência, imperícia e negligência. E assim é que é julgado pelo juiz. Se tu chega lá, mas eu fiz tal procedimento porque ele chegou de emergência, não importa. Tu estava preparado para isso? Tinha que estar preparado. Com certeza. Quais são as competências e habilidades essenciais para trabalhar em harmonização orofacial? Vocês que sabem tanto disso. Anatomia, em primeiro lugar. Um conhecimento de anatomia muito grande. Conhecimento do produto que você vai usar. Você tem que conhecer o produto, saber onde ele vai agir, se o paciente tem possibilidade de reagir ou não a esse produto. Então, estudar. Então, tem que estudar o produto, tem que saber a anatomia, as técnicas. Ação muitas muscular. vezes na internet as pessoas encontram a técnica, mas como aplicar, onde aplicar, análise facial, por que esse paciente precisa, onde ele precisa, como e quanto ele precisa. Isso tudo é muito necessário. Maravilhoso. Sim, o conhecimento da anatomia, o conhecimento da contração muscular, o conhecimento sinergia muscular, o conhecimento do envelhecimento das pessoas. Tá? Então, toda ação que você toma hoje, ela vai ter uma consequência no futuro. Então, você tem que saber como que as pessoas envelhecem, como que é esse processo, né? E conhecer os produtos, né? E uma mão boa também ajuda. Exato. E entender que quando tu faz miomodulação em um músculo, outro assume a função. Sim, claro. Que tudo tem consequência. Tudo sinérgico. Tudo vai ter uma consequência. Exatamente. Como vocês veem o futuro da harmonização dentro do contexto acadêmico brasileiro? Eu acredito que devagar aí a harmonização está tomando o espaço
Do currículo mínimo. Do currículo mínimo. Então, a gente vai começar a ter aí professores se destacando bastante, né? O Brasil ainda é um exportador de conhecimento nessa área, né? Então a gente vai ter pessoas se destacando muito na harmonização. É mais uma área aí. Os dentistas brasileiros não são tão conhecidos, né? Vai ser mais uma área aí que a gente tem grande chance de se destacar. É que uma das coisas que faz que a gente aqui tenha que se aperfeiçoar tanto que o número de dentistas no Brasil é muito grande. Sim, então aqui tu tem que ser bom para ser. A gente usa como referência, a gente está sempre lá, a odontologia americana. Não existe harmonização na odontologia americana, né? E mesmo que se eles fossem implementar, seria um caminho muito longo ainda, que nem começou. Inclusive, né? Na europeia, claro, tem países que estão já se aprimorando mais, se adequando. Mas, por exemplo, na Itália, a harmonização é muito pequena lá, é muito pequena. E eles têm uma formação até 1992, eu dei 23 vezes, eu fui para a Itália dar cursos. Então, eu conheço bem. Em 1992 foi a primeira turma formada em odontologia, eles eram médicos. Então, teoricamente, eles tinham que ter uma formação até mais ampla nessa área. E não, nós somos nessa área muito mais desenvolvidos. E acho que Portugal e Espanha, por conta de muito brasileiro indo dar aula lá, muitos cursos, indo dar aula em Portugal. Hoje a gente tem na Espanha e em Portugal um pouquinho mais mas ainda deixam a desejar frente à odontologia brasileira, inclusive não. Porque na Espanha o dentista não pode fazer uso de toxina botulínica. Não pode fazer, não pode modular um paciente com DTM muscular, extra-articular. Eu estive no Congresso Europeu ano passado palestrando e aí eu queria falar sobre a minha pesquisa em toxina, me disse, não pode. Tu aqui não poderia ter feito essa pesquisa aí? Com certeza, mas eu acho que o Brasil, isso eu vou enaltecer o nosso CFO na época, que ele criou a nossa especialidade, quando era muito combatido ainda, principalmente pela área médica, estavam combatendo muito a entrada do dentista dentro da harmonização. E graças a Deus nós fomos um dos primeiros países a ter uma especialidade, tá? Então eu acho que agora é mais fácil o MEC entrar com isso no currículo mínimo da faculdade. Por quê? Porque já é uma especialidade. Então a gente agora tem espaço. O documento, a resolução 198, ela é muito bem bolada. Muito. Ela reza por os procedimentos que abrangem a prática da harmonização orofacial. Cada vez eu sou formada em Direito também, e odontologia, então a mim cabe dar odontologia legal dentro dos currículos dos cursos de harmonização. E aí, analisar o documento e como foi redigido é muito interessante, porque ele fala de das luzes, ele fala dos fios, ele fala da miomodulação de maneira genérica, mas qualquer coisa que venha a aparecer como uma nova tecnologia continua sendo abrangida por essa resolução. Sim, então é muito interessante. Foi bem completo. Eu espero que a América do Sul consiga, né? Argentina, Peru, eu dei aula ano passado no Peru, Argentina está começando. Peru está difícil. Agora. Peru está difícil. Colômbia já tem. Já estamos lutando. Ainda não tem legislação na Colômbia. Estamos lutando por isso. Ano passado eu fiz parte do Congresso da Federação Odontológica Colombiana. Pela primeira vez, alguém fala sobre a harmonização dentro do Congresso da Federação Odontológica Colombiana, que era uma grande inimiga da harmonização. E a Argentina já tem especialização dentro da UBA, da Universidade de Buenos Aires. A coordenadora a doutora Eugênia Mateo, que foi minha egressa em especialização em harmonização orofacial. Legal. E eu fui sou co-orientadora dessa especialização. Então a Argentina já... Não, mas agora, faz um ano mais ou menos. A gente foi convidado, nós estamos na grade de um dos cursos que vai abrir em Tucumã,
de harmonização, nenhuma universidade, nós estamos na grade já. Mas a UBA, que é a quinta aula lá. universidade do Sim. mundo, a melhor Sim. da América É, Latina, a já UBA tem é o programa maravilhosa. ali dentro. É. E a gente sempre é bem-vindo porque eles vieram beber da nossa fonte para fazer, Sim, para eles criar a se especialização. basearam no nosso resolução. projeto. Inclusive o pessoal do Colégio Odontológico Argentino ano passado veio conversar conosco Sim, aqui no sim. estado e perguntar por que a especialização veio antes da regulamentação. Eu peguei a resolução 190 e mostrei. A resolução diz que em observação a que já tinha centros universitários fazendo cursos de especialização na área da harmonização, se resolvia fazer a resolução que delimitava esses cursos. Mas também foi primeiro aqui a especialização academicamente falando e depois que foi emitida a resolução. Que mudanças vocês pensam que deve ter a universidade, a academia brasileira frente à harmonização orofacial? Essa é uma boa pergunta, porque o que está acontecendo ultimamente? O grau de exigência dos pacientes está cada vez maior. Outra coisa, os pacientes estão cada vez mais bem informados, né? Então, mesmo numa universidade, né, que às vezes a gente acaba atendendo um público mais carente, um público que não tem tantos recursos, mesmo esse público já chega já com um script montado ali do que ele quer, o que ele tem direito, né? Por causa do Google. Então o paciente vai ser a gente vai ter que aprender a lidar muito bem com esses pacientes. Eles são exigentes. Inclusive a questão contratual, né? A questão de deixar tudo bem claro para o paciente, de explicar para ele, mostrar fotos, vídeos. Então é isso que vai ter que mudar. A gente vai ter que a gente já trabalha muito nisso, mas vamos ter que ter um grau de convencimento maior, nós vamos ter que ter uma comunicação cada vez melhor com os pacientes, né? E muito ruído que vem de fora. Então, hoje, né, qualquer um pode pegar um Instagram aí e começar a falar um monte de besteira, né? E isso pode ter audiência, né? E aí a gente ainda vai ter que lutar contra algumas coisas erradas que são desinformação. Desinformação. Porque isso não informa, desinforma. Isso. Sim, com certeza. Eu acho que o grau de esperança, de expectativa do paciente aumentou demais. Então, isso o nosso aluno tem que saber, essa parte até psicológica, emocional, que o grau de expectativa deles ele traz uma foto e fala, eu quero sair assim. E a gente tem limitações, 1000 limitações. Então, tudo isso tem que estar muito bem documentado, muito bem explicado, porque o nosso paciente hoje, ele não é um paciente desinformado, é o contrário, ele é informado. Então, a universidade tem a obrigação de preparar a nosso profissional para ele lidar com a expectativa e a realidade e a possibilidade do profissional nos resultados venideiros. É engraçado que em algumas universidades a psicologia fazia parte da grade curricular. Sim. E depois tiraram psicologia. Mas eu acho que deveria muito voltar. Importante. Porque na cirurgia ortognática, a parte emocional do paciente, ele muda. Ele entra um, sai outro. A parte de harmonização, ele quer mais. Então, a gente tem que saber lidar com tudo isso. Então, eu acho que em todas as faculdades, entrar junto da harmonização, ter a psicologia junto. Por quê? Porque a gente vai conseguir trabalhar muito melhor. E quais seriam as orientações, já depois de ter falado tudo isso aqui, que vocês dariam a esses estudantes que têm a intenção de entrar na área da harmonização orofacial? Minha principal recomendação, né? Eu tenho casos de alunos de graduação meus que se formaram, né? E puseram a caixa de cirurgia à venda, né? Puseram o material de prótese para vender. E isso é a minha não recomendação. E né? montam um consultório com uma cadeira de estética. Isso. Aí eu ralo, nós não somos sem cuspideira, sem esteticistas. sugador. Sem sugador, sem cuspideira, sem motor. Que isso?
Isso não é um consultório Isso não é odontológico. odontologia, eles compram primeiro a cadeira da É um estética. centro de estética. Agora, eu falo isso não por vaidade, porque eu amo odontologia. Eu falo isso porque é pelo paciente. É pelo Então, o paciente precisa do nosso cuidado como dentista e aí sim, depois a harmonização. Com certeza. Que mensagem final vocês dariam para essa integração acadêmica e prática que a harmonização orofacial exige do profissional que entra nesta área? Sim, nós temos um terreno bem fértil aqui no Brasil para crescer, né? Nós temos uma abundância de pacientes interessados. A gente Tá? tem... Mesmo que você, como seja o dentista que não quer fazer isso, como eu falei, você vai ser cobrado pelos seus pacientes, né? Então, a minha recomendação é que as pessoas entendam, entrem nesse mundo, né? É um mundo que o Fantástico pinta como uma coisa horrorosa, né? Mas não é. No dia seguinte verdade. vai ter um monte de gente querendo investir na sua beleza. E outra coisa, eu acho que todos os professores da graduação, em todas as áreas, têm que estar conscientes disso. E não começarem dentro da universidade a falar, não, harmonização é salão de beleza, eu sou dentista raiz. Que isso? O harmonizador também é dentista raiz. Nós Ele viemos de estudou lá. muito para chegar lá. Então, eu acho que também a conscientização, até ele como diretor de um curso de odontologia, nas reuniões de professores, eu acho que tem que integrar, inclusive isso. O professor da harmonização, ele pode, em todas as cadeiras, ele dar uma orientação, ele conversar pelo menos com o professor da prótese, da dentística, da cirurgia, aquilo que ele pode aliviar um pouco o tratamento do paciente. Então, eu acho que essa interação interdisciplinar é muito importante. É muito importante. Não pode apenas colocar harmonização na graduação mínima, no currículo mínimo, que isso eu acho que uma hora o MEC vai ser obrigado a pôr horas Dar uma X de aulas. revisada em tudo Sim, isso. vai ser obrigado. Mas não adianta se os outros professores das outras áreas não entenderem. Ninguém está formando profissional para trabalhar em salão de estética, em salão de beleza. Nós Totalmente estamos de acordo. formando alunos para trabalharem no seu paciente com saúde. Dentistas função. integrais. Integrais. Que Isso é o trabalhem mais importante. na função e na estética. Na E estética. ainda- A gente busca a função, a estética vem. E quando conseguimos a função, normalmente a estética vem já de presente. É verdade. né? Eu queria agradecer muitíssimo a participação de vocês nesse podcast. É poucas as vezes que a gente tem a oportunidade de ter duas gerações tão ricas em conhecimento, tão ricas em preparo acadêmico, com uma experiência de vida acadêmica tão grande para nós compartilhar a sua experiência com toda a nossa comunidade da Abrahoff Eu e da espero harmonização. esperamos ter contribuído a Sim. toda a comunidade acadêmica, a toda a comunidade de dentistas, E para a de Abrahoff, colegas. que a gente já E para a já Abrahoff, que acompanha. a gente acompanha há tantos anos, a Marília está sendo incansável, você e Marília, né? Estão sendo incansáveis para fazer Incansáveis. crescer E não é cientificamente, fazer crescer seriamente uma especialidade, Porque uma associação. A associatividade hoje em dia tem perdido seu valor real. Sim. E as pessoas não entendem o valor que tem uma revista científica, um o trabalho. fato de tu poder publicar teu trabalho e que seja reconhecido a nível acadêmico, Sim. o poder fazer parte de congressos dentro de uma associação. Mas a gente está colocando nosso grãozinho de areia e isso a Ai, gente que com planta e vai certeza, colher. Vai colher. Vamos Muitíssimo todos obrigada colher. mais uma vez e convido a todos a que nos acompanhem no nosso próximo episódio do podcast